Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não esteja disponível, poderá solicitar o título e o autor que o transformaremos em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Regra #1. Entrose-se. Elas estavam ali na minha frente, encostadas nos armários, as mãos nos quadris, perfeição da cabeça aos pés. Gabriele usava o blazer azul cobalto que eu havia visto na Zara e passará o verão inteiro esperando que o preço baixasse magicamente 2 dígitos. Estava entreaberto, revelando um top curto demais para uma professora não notar. Ao lado dela estava Annabelle, a companheira eternamente leal, que nunca duvidava, nunca questionava, sempre seguia. Era o tipo de garota que atropelaria você com o carro da mãe se as amigas mandassem. Usava o que sobrasse no guarda-roupa, que mesmo pertencendo a ela, havia se tornado coletivo. E encostada à parede ao lado do bebedouro, impertigada na usual posição de liderança, estava a temível Rochelle SMYTH. O sangue de sua família corria naquelas paredes e nos próprios alicerces do internato. Sua mãe estudará ali sua avó, e talvez até a bisavó. Lógico que seus pais haviam sido bastante generosos ao longo dos anos, recheando os bolsos dos diretores. Tudo para fins de recursos educacionais, é claro, ninguém poderia, ou iria, acusar a família SMYTH de qualquer outra intenção. Mesmo que a filha deles tivesse se tornado monitora-chefe de um dia para o outro e capitã dos times de vôlei e hóquei, e ela e as amigas fossem as únicas do nosso ano que desfrutavam de períodos de estudo após o almoço às sextas-feiras, o que significava que às 13h05 a semana escolar terminava para elas até a segunda-feira. Nós mortais tínhamos nosso período de estudo espremido entre as aulas de ciências sociais e educação física, o que significava que a maior parte do tempo era passada nos vestiários, separando cadarços de tênis e fazendo acrobacia para vestir sutiãs esportivos apertados, com receio de que, quando de fato desenvolvêssemos algo que valesse a pena admirar na região do peito, eles não estivessem caídos até os joelhos. Naquele dia particularmente, Rochelle parecia uma deusa. Usava um vestido floral preto e branco, de comprimento acima dos joelhos e com um decote grande o suficiente para mostrar um trecho de pele de pêssego que nem eu conseguia parar de admirar. Felizmente tratava-se de um colégio interno para meninas, pois quem sabia o que poderia acontecer naquele corredor se houvesse meninos também. Charley, você está hipnotizada, disse Olive, minha melhor amiga desde o primeiro dia. Fechei a boca e desviei o olhar de volta para a porta da sala, onde estávamos à espera do Sr. Gilis para a aula de artesanato. Não estou não, respondi. Só me espanto que as Ellis possam usar certas roupas. É a última sexta-feira do mês, relaxa. O único dia que não precisamos usar uniforme. Elas estão apenas se expressando. Olive sorriu, fazendo um gesto exagerado de aspas com os dedos. Annabelle está com o umbigo de fora, e nem imagino o que pode aparecer se Rochelle se abaixar para pegar um lápis no chão. Estremeci com um gesto dramático, balançando as pulseiras douradas que cobriam meu pulso direito, a única coisa moderna ou descolada que eu possuía. Olive e eu estávamos usando roupas parecidas, calça legging de algodão e camiseta com a estampa de nossos filmes de terror favoritos. A minha era de Christian Slater e o Winona Ryder do cult clássico Atração Mortal, um filme bastante subestimado, e a de Olive tinha a cara do cujo. Somente Olive era capaz de derrotar um São Bernardo raivoso. Fiquei sabendo que haverá uma festa no Éden amanhã à noite, disse ela. Soltei um gemido e revirei os olhos. Éden era o equivalente masculino do Arrogate, um colégio interno para meninos, mais adiante ao longo da orla. As duas escolas ficavam isoladas, a quilômetros de distância da área urbana mais próxima, a nossa empoleirada no alto de um penhasco, com vista para uma queda mortal de ondas azul escuras e cavernas de calcário cinza que ficavam totalmente cobertas quando a maré subia. Estávamos isoladas ali em Salty Island até as férias, quando éramos transportadas em barcos frágeis até a balsa que nos levava ao continente, onde nossos pais relutantemente nos deixavam entrar em seus carros com enormes sacolas de roupa suja, sabendo que suas noites e fins de semana sem filhos haviam terminado e só voltariam quando as aulas recomeçassem.
Eu nem sempre fui aluna do Arrogate, nem sempre estudei em colégio interno. Estudei numa escola regular no passado, quando eu acordava na minha cama e às 15 horas estava de volta em casa. Eu até tinha amigas nessa escola, repare no uso do plural. Tive uma melhor amiga lá, mas isso ficou no passado. O que restou foram lembranças e um colarzinho de ouro com as iniciais dela no pingente. Não que agora eu estivesse sozinha. Olivia era uma amiga fantástica, mas era minha única amiga. Na outra escola eu era, sim, vou dizer, popular. Não como Rochelle SMYTH, mas certamente flutuando dentro daquele reino. Retorci o pingente do colar entre os dedos enquanto as lembranças da vida que eu tinha antes vinham à minha mente, algumas mais dolorosas que outras. De repente a porta da sala se abriu, fazendo os armários estremecerem e o eco reverberar pelo corredor de azulejos. O Sr. Gillis surgiu na soleira, o olhar fixo nas roupas ousadas de Rochelle, Gabriele e Annabelle, que não combinavam com a política escolar. Olivia e eu nos entreolhamos. O Sr. Gillis detestava aquelas garotas, a aversão dele era visível no leve tremor das mãos recobertas de pelos grisalhos. Ele entreabriu os lábios e eu esperei pela primeira bronca pública da vida de Rochelle, mas então ele desviou o olhar para o chão e fechou a boca, optando por deixar de lado o que restava de sua ética de ensino. Ele sabia quem dirigia a escola, e se Rochelle se queixasse para os pais sobre um professor, era certo que essa pessoa estaria olhando a sessão de classificados no dia seguinte. Rochelle SMYTH dominava a escola, e eu dominava artesanato em madeira. Eu havia me tornado bastante habilidosa na confecção de objetos de madeira com as aulas do Sr. Gillis, a ponto de regularmente receber um aceno de aprovação da parte dele e vez ou outro sonhado aperto de mão. Se ao menos eu pudesse fazer um bastão de madeira para bater na cabeça das Ellis. Quer dar um passeio nos penhascos depois da aula? Perguntou Olive, que naquele momento colava 2 pedaços de madeira que havia cortado acidentalmente. Ela suava de nervosismo, fazendo com que os óculos de proteção escorregassem em seu rosto. Fiz um sinal afirmativo com o polegar e voltei a atenção para a lixadeira, onde a madeira vibrava em minhas mãos. Removi as arestas afiadas e comecei a polir para fazer a peça brilhar. Dei um passo atrás para admirar meu trabalho e meneei a cabeça com um sorriso. O sino tocou alto, seguido pelas exclamações de alegria de adolescentes oprimidas que precisavam com urgência de um fim de semana de diversão. Olive colocou a mochila nos ombros, inclinando-se ligeiramente para trás com o peso, e em seguida foi até a minha bancada de trabalho. Que bonito, Sullivan! O que é? Um suporte para DVDs. Eu sorri passando o dedo pelas prateleiras. Tínhamos um igual em casa. Meu pai costumava guardar os vídeos dos dias passados na praia, onde acampávamos com nosso trailer. Eu não fazia ideia de onde esses vídeos estavam agora, provavelmente em uma caixa no sótão, ou talvez até tivessem sido jogados fora depois que fui enviada para o colégio interno para recuperar um futuro acadêmico que aparentemente eu desprezara nos meses posteriores à morte de meu pai. Apropriado, considerando que essa é a extensão dos nossos fins de semana. Ela suspirou e encaminhou-se para a porta. Achei que você gostasse das nossas noites de filmes de terror. Foi você quem deu o apelido de sábados de assassinato, observei. Ou passar em companhia das Ellie se tornou mais interessante ultimamente? Dei uma cutucada de brincadeira nas costelas de Olive conforme a alcançava. Na companhia delas nem tanto, mas dos meninos, ela revirou os olhos, expressiva. Um menino seria legal para variar. Eu ri e abri a porta. O cheiro do mar e de algas nos atingiu. O ar salgado fazendo cócegas em nosso nariz. Tudo indicava que o fim de semana seria ensolarado, o que significava que poderíamos nos deitar em mantas no gramado, ler Stephen King e esquecer a monotonia mundana da vida escolar, em que o assunto mais empolgante era o comprimento da saia de Rochelle. Fomos até a beira do penhasco, onde as ondas batiam nas pedras abaixo e as gaivotas sobrevoavam, soltando grasnados agudos. A grama seca estalava sob as solas dos meus tênis, que eram 10 anos mais antigos do que o modelo mínimo necessário para estar de acordo com o ambiente do colégio. Minha mãe gastara tudo o que tinha, tudo que meu pai havia nos deixado e o que minha tia pudera oferecer, para me matricular no Arrogate. Não havia sobrado muito para comprar tênis de marca e roupas descoladas na Zara. Se minha mãe soubesse como a moda era mais importante do que o ensino naquele lugar, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de me matricular. Nos sentamos em uma pedra plana, as pernas balançando acima das rochas, enquanto jogávamos migalhas de pão para as gaivotas e os caranguejos. Olive pegou um punhado de dentro da sacola e estendeu a mão com a palma aberta.
Gaivotas famintas grasnaram e se acumularam acima de nós. Reclinei a cabeça para trás e fiquei observando as aves voarem para cima, para baixo, para um lado, para outro, esperando. Suas asas cortavam o ar fresco de setembro. Se eu fosse uma delas, voaria o mais longe possível daquele lugar, sem olhar para trás. Para longe de garotas arrogantes e mesquinhas, de noites mal dormidas em camas frias dos dormitórios, dos banhos mornos em banheiros comunitários. Para longe de mim mesma, da garota que provavelmente merecia estar ali, isolada daquela maneira, por conta de quem eu havia sido antes. O apito de um barco soou ao longe, assustando as gaivotas, que a princípio se dispersaram, mas logo voltaram, curiosas, à procura de algo mais além de migalhas de pão. Será uma nova aluna? Perguntei, apontando para a embarcação branca e vermelha que se aproximava do cais. Não, você é a aluna nova. Olive deu de ombros. Eles só aceitam uma por ano letivo. Atrapalha a dinâmica. Eu entrei no ano passado. Corrigi prendendo o cabelo em um coque. E agora não consigo me livrar de você. Ela sorriu, jogando as últimas migalhas de pão na praia deserta lá embaixo. O que você vai comprar na lojinha esta semana? Perguntei. A lojinha era um sistema antiquado que permitia às alunas menos abastadas do colégio fazer uma compra por semana, algo simples e barato, nada que viesse do continente e cuidadosamente embalado. As que tinham dinheiro compravam esmalte ou batom. Para as que não tinham, como Olive e eu, a compra na lojinha era de um pacote de M&M's ou uma caixa de suco, o tipo de coisa que nossas mães não mandariam para nós, por considerarem tranqueiras. Não sei, murmurou Olive, observando o voo das gaivotas de volta para o alto e para longe de nós. Talvez eu compre uma barra de Snickers. Abafei uma exclamação. Está doida. Todas aquelas nozes e castanhas. Você sabe que eu preciso de proteína por causa do meu treino no ginásio. Ela suspirou. E você? Pode ser que eu faça uma loucura também. Talvez compre, não sei se digo. Pode dizer. Estou preparada. Talvez eu compre um pacote de Skittles. Ela me olhou boquiaberta. O quê? Skittles? Acho que somos aventureiras demais para esta escola, falei balançando a cabeça. Com certeza merda. Olive choramingou, curvando-se para a frente. O que foi? Acho que uma gaivota fez cocô na minha cabeça. Regra #2. Cuidado com tempestades e ilhas isoladas. Toque, toque. Virei-me para ver Olive de pé junto à cômoda, ao lado do varão da cortina que havíamos pendurado entre nossos guarda-roupas quando nos conhecemos e passamos a dividir o quarto. Não havia porta para garantir privacidade, mas a cortina cumpria seu papel quando uma de nós precisava se trocar. Com tantos quartos no colégio, tive muita sorte de terem me colocado junto com Olive. Se ficássemos em frente a um espelho, éramos o oposto uma da outra. Eu era desajeitadamente alta e magra, com membros desengonçados e cabelo liso. Tinha os olhos escuros do meu pai e lábios curvados para baixo, como se estivesse constantemente triste. Olive, por outro lado, era baixinha, tinha ombros largos, cabelo cacheado rebelde e lentes de contato que acentuavam o tom verde de seus olhos. Seu rosto era luminoso e, ao contrário de mim, sua boca se curvava para cima numa expressão sorridente, o que a tornava simpática para todo mundo. Quando entrei no colégio, Olive disputava a atenção das Ellies, como todas as outras meninas. Até fazia as tarefas para elas, embora por muito tempo negasse isso. Mas houve uma afinidade imediata entre nós, logo no primeiro dia, durante nossa primeira conversa, enquanto ela me via tirar minha coleção de DVDs da mala. Os DVDs estão extintos no mundo das plataformas de streaming. Olive disse, o que me fez questionar meu futuro no Arrogate. Mas quando ela examinou de perto a minha coleção, passando os dedos pela lombada de cada capa, revelou a característica mais desejável que uma colega de quarto poderia ter, uma predileção pelo gênero de terror. Na verdade, predileção não descreve o sentimento dela. Era uma paixão, um fervor, uma compulsão. Passamos a primeira semana assistindo a todos os filmes do Massacre da Serra Elétrica, discutindo em detalhes qual ator fazia melhor o papel de Leatherface, antes de assistir a franquia inteira de Halloween, todos os 13 filmes. Quando nossa obsessão por Romero, Cunningham e Craven passou a crescer exageradamente, estabelecemos os sábados de assassinato. Nesse dia comíamos pipocas amanteigadas. Descobrimos que gostávamos de misturar Skittles na pipoca, do jeito como faziam nos filmes. Sentávamos no chão com almofadas e mantas e comentávamos sobre as cenas assustadoras. Sadie até conversava sobre filmes de terror, mas não porque adorasse, e sim porque eu abordava o assunto. Com Olivia era diferente, compartilhávamos o mesmo entusiasmo, e isso nos aproximou muito.
Foi o que várias vezes me impediu de correr para pegar a balsa e ir embora quando acordava de manhã e me lembrava de onde estava. E então, o que Elizabeth Bennet anda fazendo? Perguntou Olive, encostando-se na cômoda. Deixei escapar um gemido e empurrei meu notebook. Eu estava tentando freneticamente terminar meu trabalho sobre Jane Austen, quando tudo o que eu queria era ler mais um capítulo de Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. Olhei para a pilha de livros de terror no canto da minha mesa, tentando-me a deixar Austen e as irmãs Bronte de lado. Bram Stoker e Shirley Jackson eram ótimos, mas Stephen King sem dúvida era o rei. Se eu o encontrasse pessoalmente, cairia de joelhos e beijaria seus sapatos. Bem, claro que estou exagerando, pois seria anti-higiênico demais, mas agradeceria a ele pela valiosa contribuição para o mundo da literatura e para meu gênero predileto de leitura e cinema. Ela está transformando meus neurônios em pó desde a primeira página, de tanto tédio. Porque todos os livros dela são sobre uma mulher tentando encontrar um marido. Não acontece nada de empolgante, só bailes e banquetes com taças de cristal sofisticadas. Eu queria cabeças dentro de freezers? Corpos dentro do armário? Assassinos em série usando máscara? Emoção. Bem, isso é o máximo de emoção que existe no Arrogate. A guarda costeira está aqui, para uma reunião no auditório. Temos de estar presentes. Por quê? Perguntei, empurrando a cadeira para trás e pegando um casaco quentinho para vestir. O auditório era sempre congelante. Parecia que a diretora ligava o ar-condicionado de propósito para ficarmos alertas e atentas. Aparentemente tem uma forte tempestade se aproximando. Tempestade? Isso é normal? Temporais eram raros no continente, mas ali, do outro lado do mar da Irlanda e em terreno acidentado, o clima era imprevisível. As ilhas pareciam pertencer a outro mundo. Havia um motivo para lugares como aquele terem uma população tão reduzida. Nós só íamos para o continente para passar as férias em casa. Olive contará que em algumas ocasiões ela e outras alunas haviam passado horas no frágil cais de madeira, no frio congelante e embaixo de chuva fina, à espera do barco, que mais parecia uma traineira de pesca caindo aos pedaços. Na cidade, se o trem atrasasse 3 minutos, os passageiros se revoltavam. Mas aquilo ali era vida insular, como dizia o Sr. Terry, e o ritmo era totalmente outro. Fomos conduzidas ao auditório pelo Sr. Gillis, que olhou para o mar de estudantes com ar de desânimo, provavelmente desejando que o temporal viesse e nos arrastasse para longe dali. Nos posicionamos na parede dos fundos, onde estava pendurado o machado com a placa "Usar em caso de emergência". Eu reparei no machado no primeiro dia e memorizei sua localização. Nunca se sabe quando se vai precisar de um machado em um colégio interno para meninas, então era melhor estar preparada. Esse era outro dos meus interesses, descrever as habilidades de sobrevivência aprendidas com os melhores diretores de cinema. Craven ensina a nunca atender o telefone se estiver sozinha em casa. Hopper encoraja fortemente a resistir à tentação de explorar casas rurais abandonadas em viagens com amigos, e Gillespie recomenda sempre relatar um crime à polícia, especialmente quando envolve o atropelamento acidental de um pescador vingativo numa estrada. Outras regras são ensinadas nos filmes de terror, como manter o carro sempre abastecido e evitar áreas muito populosas durante uma invasão de zumbis, muitas das quais podem ser bastante úteis para a sobrevivência em várias situações. Na verdade, eu estava pensando em solicitar à diretora que um novo módulo fosse ministrado no Arrogate, mas talvez esperasse a tempestade passar para então fazer a sugestão. Observei os últimos grupos de garotas que entravam no auditório. Todas as alunas do colégio estavam ali, um total de 500 meninas. No colégio onde estudei anteriormente éramos 5.000. No Colégio Éden para meninos, do outro lado dos penhascos, havia 300 alunos matriculados, o que significava que ali na ilha, o número de meninas era bem maior que o de meninos, para desalento de Olive. Para mim, das 500 meninas, apenas uma fazia meu rosto corar de modo embaraçoso toda vez que eu passava por ela. Saoirse Kim. Até o nome dela era incrível, um som de consoantes longas e vogais silenciosas. Ela estava 1 ano atrás de mim, então não tínhamos nenhuma aula juntas nem compartilhávamos os mesmos períodos de estudo, e o dormitório dela ficava na ala alexandrina, no lado oposto ao do meu e de Olive. Eu não tinha muita oportunidade de falar com ela, e até então nem mesmo havia tentado. Toda vez que a via eu congelava. Eu não estava acostumada a me sentir assim, tão impotente diante de minhas emoções. Era mais fácil administrar relacionamentos no continente. As pessoas eram mais abertas com relação à sexualidade. Era mais fácil a pessoa ser ela mesma na cidade.
Mas ali eu me sentia sufocada pelo isolamento, pelo céu escuro e pelas ondas de testosterona transmitidas através da ilha, a partir do Colégio Éden. Olhei rapidamente de soslaio para Olive, que mordiscava a unha do polegar como se fosse um sanduíche de presunto. Depois vasculhei o mar de cabeças das alunas sentadas nas cadeiras, procurando a familiar cabeleira ruiva. Mas não a vi. No palco, onde Olive havia feito o teste para My Fair Lady com um sotaque cockney que teria deixado qualquer londrino horrorizado, estava a diretora BLYTH, ladeada pelo corpo docente do colégio, todo formado por mulheres, com exceção do Sr. Gillies. 2 homens vestidos com capa de chuva da marinha também estavam ali. Deviam ser os oficiais da guarda costeira, embora um deles parecesse jovem demais para já ter dedicado a vida aos mares bravios e às ilhas áridas. Metade das garotas no auditório já tinham reparado nele e estava retorcendo os cabelos com os dedos e piscando com uma rapidez anormal. A meu lado, Olive parou de roer as unhas e começou a arfar como um cachorro sedento. Talvez o rapaz fosse atraente, com um corte de cabelo espetado e um sorriso atrevido, no estilo de Christian Slater em Atração Mortal. Mas não chegava aos pés de Winona Ryder. Os olhos escuros penetrantes, o queixo delicado e aquelas maçãs do rosto? Ah! Todo mundo era obcecado pela atuação dela em Stranger Things, mas para mim ela havia arrasado mesmo no papel de Lydia em Os Fantasmas Se Divertem. Como vocês sabem, começou o guarda mais velho, o tempo vai mudar hoje à noite. Nada para se apavorar, será apenas uma tempestade rápida. Deve passar em 1 ou 2 dias. Porém, levando em consideração o nosso entorno e a distância do continente, vamos seguir alguns protocolos simples. As janelas serão cobertas com tábuas para prevenir danos às vidraças, o gerador foi abastecido e a segurança verificada. Todas as atividades costeiras, como pesca e banho de mar, serão suspensas até segundo aviso. A diretora BLYTH deu um passo à frente e uma tossidela, para deixar claro que ela era a oradora e nós éramos as ouvintes. Como extensão do último item, todas as atividades ao ar livre serão suspensas até segunda ordem. Isto significa que as aulas de educação física e o intervalo acontecerão no ambiente interno da escola. Isto inclui também caminhadas na praia, além dos exercícios pós-aula. A audiência em peso murmurou em protesto, sendo que a minha voz era a mais alta. O tempo ao ar livre, mesmo que só alguns minutos de ar fresco, era a minha única chance de sair da escola. Por um momento voltei às férias passadas no litoral de Devon com meus pais, com o vento batendo em meu rosto e o som das ondas quebrando na praia. Olive e eu sempre íamos caminhar depois da aula, e ela alimentava as gaivotas esfomeadas enquanto eu respirava o ar tão carregado de sal, que formava crostas nas mangas dos nossos casacos. Agora estávamos trancadas dentro das paredes da escola por tempo indefinido. Ah, mas que droga! Olive sussurrou. Tomara que não acabe a energia para não arruinar nosso sábado de assassinato. Ela sentiu. Melhor carregar a bateria dos notebooks para garantir. Se não pudermos assistir aos nossos filmes de terror no sábado, acho que eu mato alguém. Use o machado. Fiz um gesto com a cabeça indicando a caixa de emergência. Esse negócio está só acumulando poeira. Regra #3. Não investigue barulhos estranhos. O barulho do vento era perturbador, como vozes uivando e gemendo nos chamando. Os galhos das árvores batiam na janela, parecendo garras arranhando a vidraça e tentando entrar. Nos encolhemos em nossas camas com as cobertas puxadas até o queixo, ouvindo a tempestade circundar a ilha, observando e esperando como as gaivotas famintas. Pela manhã, na hora do café, as janelas já estavam tapadas com tábuas. Parcialmente na verdade porque ou descobriram que havia menos madeira no arrogate do que haviam calculado, ou então decidiram que o material seria mais bem utilizado em outras partes da edificação. A janela do escritório da senhorita BLYTH, por exemplo, foi coberta com 3 tábuas, na ala Agostina, onde ficava o dormitório de Rochelle SMYTH, as janelas foram protegidas com 2 tábuas. Nas demais colocaram apenas uma tábua horizontal atravessada no meio. Ainda era possível avistar pela vidraça as árvores do Jardim dos Fundos, para onde dava o nosso dormitório. Restava-nos esperar que nenhum galho se soltasse e voasse na direção da nossa janela, quebrando o vidro e estragando o nosso tão esperado sábado de assassinato. O arrogate era um antigo mosteiro, construído no século XIII. Tinha uma fachada ampla e era considerada uma construção de importância histórica. A edificação original era em formato de U, em volta de um pátio de pedra com uma ostensiva fonte com querubim no centro. À direita ficavam os dormitórios, divididos em alas com nomes de santas,
coisa que as alunas do Arrogate estavam longe de ser. As Elis e qualquer outra aluna cuja família fizesse doações generosas para a instituição, eram acomodadas na ala Agostina, onde os quartos eram individuais, com banheiro privativo e televisão grande e moderna. Eu já tinha ouvido falar que cada quarto ali tinha pelo menos o dobro do tamanho do nosso, que era compartilhado. Juntamente com cerca de outras 30 alunas cujas famílias não forravam os bolsos dos conselheiros da escola, Olive e eu dormíamos na ala Edith, bem menos opulenta. As demais estudantes eram divididas entre as alas Maria, Teresa e Alexandrina, intermediárias entre a ala acadêmica e a ala absurdamente rica. No lado esquerdo do pátio, na ala Elizabeth, ficavam a biblioteca, a enfermaria, o auditório e a sala da senhorita BLYTH. A ala Catarina, do outro lado, abrigava o refeitório, o ginásio de esportes e as salas de equipamentos. As salas de aula eram distribuídas entre as alas Rosa e Clementina. Havia uma grande piscina coberta no que era chamado de Parte Nova, embora tivesse sido construída cerca de 40 anos antes, além de uma quadra de tênis e um espaço comunitário onde as alunas se reuniam para assistir a filmes e jogos e socializavam depois das aulas e no final do dia. A maioria delas, porém, especialmente as do terceiro ano, costumava socializar no próprio quarto. Como Olive e eu compartilhávamos um quarto, nosso trajeto era agradável e curto. O Arrogate ficava perto do convento da ilha, onde éramos encorajadas a ir à missa aos domingos, em diferentes horários. O segundo e o terceiro ano iam no mesmo horário, e a maioria das meninas ia, mas só porque era uma missa mista, frequentada também pelos garotos do Éden. As meninas vestiam as saias mais curtas que tinham, usavam batom, faziam escova no cabelo e iam à igreja para rezar. Provavelmente era por esse motivo que os meninos do Éden também iam. Era um interesse mútuo estar com pessoas do sexo oposto no único lugar onde podiam se misturar e onde, no entanto, pelas regras religiosas, era proibido se misturar. Um padre vinha do continente aos domingos, na balsa do Sr. Terry, o versátil zelador faz tudo, capitão de barco, pescador, entregador, encanador. Na segunda-feira, o Sr. Terry o levava de volta. Não havia motivo para nós, meninas, sairmos da ilha, e se alguma quisesse fazer isso tinha de obter permissão especial da diretora BLYTH, o que eu já ficará sabendo que era extremamente difícil de se conseguir, principalmente para as que não eram da ala Agostina. Estávamos mais ou menos abandonadas ali em Salty Island, deixadas à nossa própria sorte. Ou melhor, não exatamente, pois tínhamos uma chefe. Embora vivêssemos em um mosteiro e fossemos encorajadas a frequentar a igreja semanalmente, o Arrogate era predominantemente não denominacional, para surpresa de quem vivia no continente e também indignação. Quem abre uma escola em um mosteiro franciscano no topo de uma falésia e aceita alunas de todas as doutrinas religiosas? Mas assim é que era, o colégio aceitava estudantes de todas as esferas, no sentido religioso, contanto que a família pudesse arcar com os custos. Todas eram bem-vindas, particularmente aquelas que desejavam fugir de algo, ou que ainda acreditavam cegamente na missão acadêmica do Arrogate. E claro, aquelas que suportavam o clima inclemente, as tempestades frequentes, os ventos fortes, as investidas de gaivotas famintas e as princesas como Rochelle. Eu pertencia ao grupo que desejava fugir. Fugir da cidade, da minha questionável escolha de amigos, das minhas decisões ruins. Meu verdadeiro nome era Charlotte Ryan. Quando eu morava na cidade, meus amigos me chamavam de Lottie, mas minha mãe me convenceu a mudar para Charley e adotar o sobrenome Sullivan, da família de minha tia, para a matrícula. O Arrogate nunca checou, não se importaram. Eu não era importante para eles, era apenas mais um número. Tia Roda preencheu o formulário de matrícula como responsável e depois disso se recolheu à sua vida habitual, que não incluía a mim nem a minha mãe. De qualquer modo, eu nunca fui uma Charlotte. E Lottie era estiloso demais para mim. Que chuva torrencial! Exclamou Olive, espiando primeiro por cima e depois por baixo da tábua de madeira. Feliz sábado de assassinato para nós, acrescentou. O Arrogate já ficou alagado alguma vez? Perguntei, preparando-me para nossa noite de filmes. O Arrogate não, porque fica no ponto mais alto da ilha, mas o Éden se dá mal todos os anos. O Éden era uma versão menor do Eton. Era comum aceitarem alunos não aprovados neste último, mas formavam futuros políticos, primeiros ministros, banqueiros e outras profissões intermediárias. O colégio ficava no lado oposto da ilha, a cerca de 1 hora de caminhada, em uma construção moderna e pretensiosa em formato de abóbada. Parecia mais um laboratório científico ou centro espacial de vidro, vidro por todo lado.
Era inimaginável o trabalho que deviam ter para proteger aquele vidro todo dos temporais. Quem projetara aquela arquitetura certamente não fazia ideia do clima da ilha. Eu nunca entrara no colégio, mas Olive conhecia muitas meninas que já haviam estado lá. Contavam que havia uma pista de corrida coberta, uma quadra poliesportiva maior que um vilarejo, e que as salas de aula eram equipadas com notebooks de última geração, um para cada aluno. Bem, então temos A Hora do Espanto, original e remake. A Rainha dos Condenados, Os Garotos Perdidos e A Mansão Marsden, disse Olive, sentando-se no amontoado de cobertores, almofadas e puffs molé emprestados, do espaço comunitário da parte nova. Ah, o tema desta semana é vampiresco. Brinquei, despejando o saco de pipocas em uma grande vasilha vermelha e depois misturando Skittles com cuidado, sem agitar. Eu deveria ter acrescentado crepúsculo? De jeito nenhum. Quero sentir medo, não ver um triângulo amoroso. Entreguei a vasilha para Olive e fui apagar a luz. Vamos de anos 1980 hoje. Os Garotos Perdidos. Retro, legal. Adoro. Sentei-me ao lado de Olive, com a vasilha de pipoca entre nós duas. O primeiro punhado é sempre o melhor, e com a proporção correta de doce e salgado, o sabor é delicioso. Tinha me esquecido de como a trilha sonora é boa. Falei, enquanto os créditos de abertura apareciam na tela, sobre o cenário de um lago escuro ao fundo. O carrossel girava lentamente, revelando os rostos risonhos de adolescentes sentados nos cavalinhos, girando. Então, um jovem apareceu, seu rosto pálido e cabelos dourados emergindo da multidão. Movia-se sem esforço, como se seus pés não tocassem o chão e ele estivesse flutuando. De repente, um relâmpago iluminou o quarto e um trovão ribombou acima de nós, dando a impressão de que iria rachar as paredes. Nos entreolhamos assustadas, depois lentamente voltamos a atenção para o pequeno televisor sobre a cômoda decorada com bonecos de plástico, um Chuck ensanguentado e um palhaço de a coisa com um esgar arreganhado. Conforme ele abria caminho entre a multidão no parque de diversões, os rostos de seus amigos emergiram, o brilho faminto em seus olhos acentuado pelo luar. Está na cara que são vampiros, olha só. Ei, ninguém está vendo. Olive exclamou para a TV, enquanto abocanhava mais um punhado de pipoca. Outro trovão nos fez estremecer. Eles localizaram uma vítima na multidão, observando o garoto à medida que ele se movia, andava, respirava. Observavam o movimento ritmado do peito do rapaz, sentiram o cheiro do sangue pulsando em suas veias, em seu pescoço. Tenho de fazer xixi. Olive, reclamei, pressionando o botão de pausa. Não tem nem 3 minutos de filme. Desculpe. Foi aquele suco todo que tomei no jantar? Ela murmurou, desvencilhando-se das cobertas. Endireitou o cós da calça do pijama vermelho de Stranger Things e marchou para a porta, tropeçando na ponta de um cobertor. Levantei-me e fui atrás dela. Você também vai? Nada de idas solitárias aos cubículos do banheiro a esta hora da noite. Regra número 1 de sobrevivência, lembra-se. Ela suspirou e revirou os olhos. O som de vozes ecoou no corredor quando ela abriu a porta do quarto. Um grupo de meninas passou nos ignorando completamente, claro, carregando toalhas de banho felpudas e enormes necessaires. Pronto, não precisa ir comigo, não estarei sozinha. Volto em 2 minutos. Assenti e ouvi a porta bater enquanto ia até a janela para ver o temporal que se agitava lá fora, parecendo querer invadir o quarto. Aquela prancha de madeira parecia frágil demais para impedir que a janela estourasse a qualquer momento. A escuridão era densa, iluminada a cada poucos segundos apenas pelos relâmpagos, e a chuva implacável martelava a terra, apunhalando as pedras e caindo no chão como passos pesados. Tum, tum, tum. Um calafrio percorreu minha espinha. Estremeci. Os galhos das árvores balançavam como membros desesperados, entrelaçando-se e parecendo querer tocar a janela. A trovoada não parava. Um forte relâmpago iluminou o jardim e, de repente, uma silhueta apareceu, parcialmente escondida pelos galhos mais baixos. Gritei e dei um passo para trás, com a respiração presa na garganta. Pressionei a palma das mãos contra a vidraça, espiando freneticamente por cima e por baixo da prancha de madeira que obstruía minha visão. O vulto continuava lá, mas não se movia. Um suspiro profundo vibrou em meu peito. Talvez fosse a sombra de alguma estátua de mármore que eu ainda não tinha notado que estava ali. Havia várias no terreno do antigo mosteiro, estátuas de monges, de santos e outras figuras. Inclinei-me para mais perto da janela e encostei o nariz na vidraça, tentando distinguir as feições da sombra, a fim de identificar a estátua. Minha respiração embaçou o vidro, e quando esfreguei a mão para limpar, o vulto se moveu.
Devagar a princípio, andando, passando por entre os arbustos. Depois começou a correr, cada vez mais rápido, afastando os galhos do caminho, como alguém desesperado para fugir de um perseguidor. Gritei novamente. As luzes do quarto piscaram, e antes que eu conseguisse alcançar a porta, tudo à minha volta ficou escuro. Regra #4 Nunca ande sozinha. Finalmente a tempestade havia passado, e o ar do lado de fora da nossa janela parecia calmo e parado, sem gaivotas no céu. Na hora do café da manhã, a senhorita BLYTH anunciou que o toque de recolher fora suspenso e que podíamos sair, mas não chegar perto dos caminhos costeiros. Havia relatos de um deslizamento de terra entre o Arrogate e o Éden, logo acima das docas. O Sr. Terry iria avaliar a área mais tarde e determinar se era seguro passar por ali. Ainda não entendi por que você não saiu para investigar, disse Olive, enquanto calçava as botas. Investigar? Numa noite de temporal com trovoada, relâmpagos, chuva torrencial, vejo uma figura sinistra se escondendo nas sombras, olhando para nossa janela. E você acha que eu iria vestir minha capa de chuva e galochas e sair para dar uma olhada, talvez dizer oi, tudo bem? Convidar o cara para bater papo, assistir a um filme e comer pipoca? Esqueceu-se das regras de sobrevivência? Como você sabe que era um cara? Eu não sei, só deduzi, respondi, fechando o zíper do meu casaco, que pouco iria me proteger do frio quando o outono realmente começasse. Eu não sabia como iria sobreviver ao inverno naquele lugar. Talvez fosse um garoto do Éden, o que, pensando bem, é muito provável. Não duvido que algum deles furasse o toque de recolher e viesse assustar as meninas. Idiotas, isso sim, murmurei. Idiotas fofos. Ela suspirou. Descemos o corredor, passando por grupinhos de meninas prontas para ir à missa de domingo. Com nossos celulares confiscados, a missa era a única fonte de entretenimento para muitas delas. A esperança da senhorita BLYTH era de que, com o tempo, a nossa geração se tornasse menos dependente das redes sociais e da tecnologia, formando-nos no Arrogate com uma visão esclarecida do mundo. Mas, na verdade, essa regra só nos forçava a ser um pouco mais originais em nossos meios de comunicação. As meninas do terceiro ano, particularmente, eram mais habilidosas para contatar os meninos do Éden, o que incluía enviar bilhetes escritos à mão via mensageiros, um trabalho bem remunerado ali na escola, sem falar no ocasional intercâmbio de drogas em garrafas de água vazias e estojos de maquiagem. Certa vez, Olive presenciou um tráfico de drogas em que as pílulas estavam escondidas em um estojo de pó compacto. Impressionante! Por alguma razão, os meninos do Éden tinham acesso à maconha mais facilmente do que as meninas do Arrogate. Eu tinha certeza de que poderia provar o contrário, mas meus contatos na cidade haviam ficado no passado, e eu era uma pessoa mudada. Uma pessoa melhor. Ou pelo menos era no que eu queria acreditar. Tem certeza de que não quer ir à missa? Provoquei Olive de brincadeira, sabendo que ela adorava o ritual semanal junto com as colegas ansiosas por paquerar. Não, ela resmungou. Mas estamos indo naquela direção, acho. Não estamos, não. Na verdade, é para o outro lado. Tudo bem, então vamos pegar outro caminho. Eu sorri e balancei a cabeça. De repente, uma cabeleira ruiva atraiu minha atenção de volta para o corredor. Congelei. Era ela. A menina com quem eu tentava falar, conversar sobre algum assunto, desde que chegara ao colégio. Mas até então só havia conseguido sorrir e acenar com a cabeça, num gesto desajeitado que mais parecia um tique nervoso do que um cumprimento simpático. Saoirse. Eu nem sabia se ela se sentia da mesma maneira que eu em relação a garotas, mas havia algo naquela menina que eu não conseguia identificar. Algo que havia me deixado imediatamente apaixonada. Bem, apaixonada pode ser uma palavra muito forte. Obcecada talvez seja melhor. Ela andou um pouco hesitante na minha direção, os longos cabelos avermelhados balançando sobre os ombros, o nariz coberto de sardas iluminado pelos raios de sol da manhã que se infiltravam pela janela. Dei um passo à frente, clareei a garganta e me preparei. Entreabri os lábios, senti o coração acelerar e comecei a falar. Peguei sua lingerie emprestada. Avisou Olive, em alto e bom som atrás de mim. Fechei a boca no mesmo instante. Saoirse olhou para nós e depois ela e a amiga riram baixinho. As duas passaram por mim, e eu senti o perfume de shampoo de limão e carvalho que ela usava. O quê? Perguntei, virando-me para Olive, que procurava algo dentro da bolsa. Eu disse que peguei sua lingerie emprestada. Ela repetiu. Sim, eu entendi, mas como assim? Ela estendeu a mão segurando um batom rosado. Eu não tinha nenhuma limpa, e a sua roupa lavada não estava guardada, então peguei um conjunto da pilha. Espero que não fique chateada.
Olhei para ela boquiaberta. Algum problema? Ela franziu o nariz. Acha que foi abuso da minha parte? Acha, não é? Não, tudo bem, balbuciei. Só talvez ser mais discreta para dizer esse tipo de coisa na próxima vez. Olhei em volta procurando o cabelo ruivo, mas ela já tinha sumido. Suspirei e abri um tanto bruscamente a porta dupla que dava para o jardim. Mais uma oportunidade perdida. O ar estava denso, morno, com um leve aroma almiscarado e amadeirado, como de sálvia queimada. Parei no primeiro degrau e inspirei profundamente, sentindo o cheiro dos resquícios do temporal. Havia vários galhos quebrados no jardim, arbustos arrancados e poças d'água. O céu ainda estava cinzento, mas não havia nuvens de chuva. O ar estava parado, silencioso, pacífico. A porta bateu nas minhas costas, jogando-me na terra molhada. Cuidado! Olive gritou para o grupo de meninas de pé na soleira. Mas quem fica parada na frente de uma porta? Disparou uma delas com a voz carregada de desdém e um toque de impaciência e tédio. Rochelle SMYTH. Ouvi as outras dando risada, enquanto tirava minha mão de dentro da lama. Parecia concreto fresco e pegajoso, já começando a endurecer em volta dos meus dedos. Sentei-me sobre os calcanhares para avaliar os danos. Minha calça de veludo cor de mostarda estava coberta de lama até os joelhos, e havia vários respingos no meu casaco, inclusive no bordado que eu colara na manga apenas uma semana atrás. Até na minha boca eu sentia a textura áspera de lama. Bem, veja pelo lado bom, eu incrementei a sua roupa, disse ela passando por cima de mim com cuidado. Olive me ajudou a levantar e tentou arrumar meu cabelo. Ficamos olhando as Ellies caminharem graciosamente no caminho molhado, com suas botinhas de camurça, vestidos de estampas florais e casaquinhos brancos de brim, balançando as sombrinhas como se fossem armas. Nas mãos delas, eram exatamente isso. Obrigada, gritei, erguendo os braços. Mas elas não olharam para trás. Olive tentou limpar meu casaco com um lenço que havia colocado no bolso do macacão jeans que ela comprará em julho, logo depois de assistirmos a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Se servir de consolo, Rochelle melhorou bastante com a idade. Ainda bem que não a conheci antes. Não se preocupe, Olive, eu vou lavar depois. Quer voltar para se trocar? Ela fez uma careta. Não, tudo bem. Suspirei. Iríamos perder o encontro inicial das duas escolas fora da capela, e sei que essa é a sua parte favorita. Ela enrubesceu, e um sorriso se espalhou pelo rosto em formato de coração. Olive passou o braço pelo meu e nos afastamos da porta, evitando as poças d'água e os arbustos caídos. Ela era triste e amarga nos primeiros anos de escola, queria ter continuado na escola no continente com as amigas, brava e cruel no primeiro ano do ensino médio, sarcástica e ressentida no segundo e agora. Bem, não sei o que ela é agora. Um pouco de cada, talvez? Acho que ela se cansou. Garotas como Rochelle atingem o seu auge no ensino médio, e provavelmente ela sabe disso. Murmurei, limpando a lama do queixo com a única parte limpa da minha manga. Espero que sim. Ela atormentou um bocado de meninas por aqui, eu inclusive. O caminho tornava-se pedregoso à medida que subíamos lentamente a colina para a parte mais alta da ilha. A vista dali era de tirar o fôlego, uma extensão imensa de oceano azul escuro. Se não tivéssemos sido levadas para aquele lugar como um rebanho em uma fazenda, seria um cenário incrível, perfeito para passar férias longe da vida agitada da cidade no continente. O toque do sino cortou o ar, ainda denso de umidade e sempre salgado. Tocou 2 vezes, rompendo o silêncio. Diminuímos o passo para não sermos vistas muito perto do convento e correr o risco de sermos chamadas pela senhorita BLYTH ou pelo pastor. Eu sempre imaginara como seria um culto não denominacional, ainda mais quando realizado em um templo originalmente cristão. Não era de admirar que aquele lugar fosse açoitado com tanta frequência por chuvas e tempestades. Era como se a ilha nos castigasse por nossa indecisão religiosa. Opa, lá vamos nós! Exclamou Olive, quando um grupo numeroso de meninos subiu a colina em direção à escadaria do convento. Ficamos observando os garotos enfiarem a camisa dentro da calça, alisar os cabelos e praticar olhares penetrantes, que eram retribuídos pelas meninas do arrogate puxando a bainha do vestido para baixo, retorcendo uma mecha de cabelo entre os dedos e sorrindo timidamente. E se a gente entrasse, o que acha? Só um pouquinho. Sugeriu Olive, sem desviar o olhar de um rapaz de cabelo loiro muito claro e escorrido, que usava uma jaqueta fechada até o pescoço. Não, de jeito nenhum. Não quero ter de conduzir uma intervenção. Brinquei. Resista ao seu destino em Arrogate, fique longe dos meninos.
Dei um puxão no casaco dela, rindo, sabendo que minha voz estava chamando atenção. Olive me afastou, me empurrando com a palma da mão. Quando olhei para trás, ainda segurando a manga do casaco dela, avistei um homem corpulento no alto da escadaria. Tinha ombros largos e usava paletó de tweed e um cachecol xadrez pendurado no pescoço. Seu guarda-chuva estava apoiado na parede de pedra do convento. Ele virou-se para os alunos, os olhos escuros, o rosto barbeado, porém já com uma sombra da barba do dia seguinte. Então, gritou ordens para os meninos, gesticulando para os que perambulavam por ali ou que estavam parados com as mãos nos bolsos. Depois virou-se lentamente para as meninas do arrogate, com expressão de menosprezo. Quando viu a senhorita BLYTH, acenou com a cabeça. Ela retribuiu, um pouco sem jeito, e entrou apressada na capela. Quem é aquele? Sussurrei para Olive. É o Dr. Pruitt, diretor do Éden. Veio para cá de uma escola particular rica em Surrey para substituir o anterior, que não aguentou a vida na ilha. Dizem que está de olho no arrogate também. Quer ser dono da ilha inteira, transformar todos nós em crianças assustadoras da cidade dos amaldiçoados. Ótimo filme. As sequências nem tanto. Eu detesto sequências, mas não consigo parar de assistir. Ah, lá está ela. Quem? Você sabe quem? Olive sorriu, com os olhos brilhantes. Eu me virei, e a familiar cabeleira ruiva atraiu meu olhar conforme ela subia os degraus para o convento. Senhorita Sullivan, você ficou vermelha. Olive exclamou. Revirei os olhos. Finalmente estamos falando a mesma língua. Olive, eu não estou falando a sua língua, acredite. Ela riu e me cutucou, quase me fazendo perder o equilíbrio. Você não pode querer se formar no ensino médio sem ter um crush. É um rito de passagem. Bem, sorte sua ter um novo crush a cada semana. Provoquei. Tem certeza de que não quer entrar? Olhei para os grupos que se juntavam a cada toque do sino do convento. Meninas de um lado, meninos do outro, aproximando-se mais uns dos outros a cada badalada. Era como assistir a um episódio de um documentário do naturalista britânico David Attenborough sobre os rituais de acasalamento de mamíferos. Estremeci, desviando o olhar daquela cena. Não quero. O sino tocou uma última vez e as portas se fecharam. Do interior da capela, uma voz reverberou pelas paredes de pedra até o lado de fora, para o topo da falésia. Olive suspirou, derrotada. Você podia falar com ele, não? Sugeri, puxando-a para o caminho que beirava a orla. Com quem? Com o menino loiro para quem você estava olhando. Thomas? Não, definitivamente não. Por quê? Garotos como Thomas Barney não olham para meninas como eu. Está brincando? Retruquei, parando no meio do caminho. Olive, você é linda. Você é suspeita, é minha amiga, minha única amiga. Ela expirou o ar ruidosamente. Olhe para nós, literalmente cobertas de lama, e olhe para as meninas como Rochelle, Gabrielle e Annabelle, todas arrumadinhas, bonitinhas, perfeitinhas. Não sou como elas. Ainda bem. Diga-me uma coisa, se elas são tão lindas e perfeitas, por que a incrível Rochelle não tem namorado? Olive inclinou a cabeça. Boa pergunta. Não sei, se bem que ouvi rumores de que ela estava namorando um menino do Éden um tempo atrás. Parece que acabou mal. Sério? Me conta. Tudo que sei é que ele terminou com ela para ficar com outra garota. Eu sorri. Que massa. Adoro. Nos aproximamos da beira do penhasco, de onde podíamos ter uma vista privilegiada da roca e do farol. Aposto que ela não superou, disse Olive. Aquela garota tem um rancor eterno dentro dela. Sim, a fúria do inferno não se compara à de uma mulher desprezada, murmurei, erguendo os olhos para os corvos que revoavam acima de nós, observando-nos conforme caminhávamos, grasnando e crocitando. Um calafrio percorreu minha espinha sob todas as camadas de roupa. Tem um bocado de corvos hoje, disse Olive, pegando um saquinho de papel com migalhas de torrada. Deve ser o temporal que os trouxe. Acho que não tenho pão suficiente. Não sei por que você alimenta os pássaros. Eles mergulham até o oceano e pegam os pobres peixinhos indefesos, tirando-os de suas famílias e devorando-os vivos. Falou a pessoa que comeu peixe ontem no jantar. Sim, mas pelo menos o peixe já estava morto. Ah, quanta consideração! Você deveria fazer parte da PETA 1, ela provocou. Embora estivesse mais calmo naquele dia, o vento soprou mais forte quando chegamos à beirada do promontório. Na costa da ilha, tudo parecia ser mais frio e vazio do que os invernos mais inclementes na cidade. O mês de outubro ainda não havia começado e eu já estava usando todos os meus agasalhos. Não queria nem pensar como seria em dezembro e janeiro.
Ajustei, ao redor do pescoço, o cachecol verde que pertencia à minha mãe antes de eu corajosamente surrupiá-lo do guarda-roupa dela nas férias de verão, mas o vento conseguiu atravessar a trama de lã e espetar minha clavícula. No alto, os pássaros voejavam em círculos, mergulhando para onde as ondas quebravam com estrondo contra as pedras salientes. Você tem razão, tem centenas de pássaros por aqui hoje. Parece o filme do Hitchcock. Sabia que estão fazendo um remake? Detesto remakes. A Hora do Espanto, Poltergeist. A Bruma Assassina, As Bruxas de Ashtik, Aliens, A Morte do Demônio, A Morte Convida para Dançar, O Enigma de Outro Mundo. Suspirei. Por que será que todos os melhores clássicos de terror viraram showreels de computação gráfica em Hollywood? Um dos pássaros passou à nossa frente em um voo rasteiro, as garras quase puxando nossos cabelos revoltos pelo vento. Olive, eles querem as suas migalhas de pão! Exclamei, cobrindo a cabeça com as mãos. A vida selvagem era perigosa e imprevisível, bem parecida com as meninas do 3º ano. Quem sabe se eu os alimentar eles não tentem nos comer. Olive andou até a beirada propriamente dita, perto demais para o meu gosto, com a ponta dos pés quase fora da borda. Senti um frio na barriga. Ela sempre fazia isso, mas não era coragem, nem anseio por adrenalina, era apenas confiança. Fazia 6 anos que ela vivia naquela ilha. Havia percorrido aqueles caminhos centenas de vezes, confiava na ilha e a respeitava, alimentando as aves e protegendo os mares, passando as férias fazendo campanha contra a pesca predatória e o lixo oceânico. Em contrapartida, a ilha a protegia, permitindo que a explorasse no limite. Quando ergueu o braço para jogar as migalhas, soltou uma exclamação abafada e ficou paralisada. As migalhas voaram de sua mão, levadas pela brisa. Seu rosto ficou pálido, as feições congeladas em uma expressão horrorizada. Olive? Ela não respondeu. Ficou apenas olhando para baixo, para as pedras e as ondas sibilantes. Eu me aproximei e segui a direção de seu olhar. De repente, o ar pareceu esquentar à minha volta, sufocante. Meu estômago revirou, e senti os remanescentes do café da manhã subindo para minha garganta. Aquilo é, o que estou pensando? Ela balbuciou. Minha voz ficou presa na garganta, porque no fundo do penhasco, esparramado sobre uma pedra em um ângulo horripilante, estava o cadáver de uma jovem. Fiquei paralisada, o olhar fixo no rosto pálido, nos cabelos entremeados com algas, nos lábios roxos. Então os lábios dela de repente se moveram e se entreabriram, como se ainda estivesse viva. Segurei o braço de Olive, esperançosa, mas quando olhei novamente um caranguejo saiu pela boca da jovem e arrastou-se para a areia. Ouvi o baque do corpo de Olive caindo no chão a meu lado antes mesmo de me dar conta de que ela havia desmaiado. Depois me virei para o lado e vomitei o café da manhã. Asterisco. Um People for the Ethical Treatment of Animals, que em português significa Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. É uma organização não governamental, ONG, que atua na defesa dos direitos dos animais. NT. Regra #5. Use calçados apropriados para correr. O pátio da escola parecia uma espécie de local de casamento de segunda categoria. Arranjos de açafrões lilás, dálias azuis e begonias multicoloridas formavam uma espécie de corredor, alternados com velas brancas. Havia até alguns balões amarrados na porta numa cor não muito adequada, vermelho rubi. Não havia muito mais que o colégio pudesse fazer para homenagear Hannah Manning, depois de uma morte tão repentina. Qualquer outro tipo de arranjo floral mais formal teria de ser encomendado do continente e demoraria dias para chegar. A prioridade era levar o corpo para a cidade para um funeral apropriado, não trazer coroas para um velório na escola. A maioria das tiras de papel penduradas nas lamparinas do pátio era de sobras de decorações de bailes e festividades do colégio. A diretora BLYTH vai ficar furiosa, sussurrou Olive me cutucando. Eu nem a ouvi subir. Como assim? Essas flores todas foram colhidas do jardim da escola. Até algumas folhagens foram arrancadas dos canteiros da diretora. Ao pé do cavalete de madeira que exibia uma fotografia de Hannah com as amigas estava uma generosa ramagem de ervas aromáticas. Nada é mais eloquente para dizer descanse em paz do que manjericão italiano, disse Olive, cobrindo parcialmente a boca com a mão para disfarçar o riso. Mas não adiantou. Algumas meninas em um grupinho ali perto viraram-se para ela com um olhar fulminante e acusador. Por toda parte havia grupos de alunas, muitas chorando, algumas segurando velas ou se abraçando. Eu só conhecia a Hannah de vista, porque não fazíamos nenhuma aula juntas, e ela morava na ala Agostina, a ala rica.
O Sr. Giles estava encostado na parede, a cabeça baixa e o maxilar contraído, e a senhorita Evans, do departamento de inglês, enxugava as lágrimas com um lencinho azul. A diretora BLYTH olhava enfurecida para o cavalete, como se alguém tivesse arrancado seus órgãos internos em vez de ervas do canteiro. Até o Sr. Terry estava lá, esmagando sem se dar conta uma dália com sua galocha verde. Era um homem grandalhão, mas de personalidade doce. Tinha olhos bondosos e barba preta que já se tornava grisalha. Também estava de cabeça baixa, os braços cruzados. Ele vai levar o corpo para o continente mais tarde, sussurrou Olive, gesticulando com a cabeça na direção do Sr. Terry. Sério? Ela acabou de ser encontrada. O que você queria que eles fizessem? Que a colocassem no freezer junto com as iscas de peixe. Credo, Olive. Fez uma aluna do nosso lado, mas Olive a ignorou. Eu não quero o corpo dela aqui nas dependências da escola. Já basta eu tê-la encontrado. Não consigo esquecer a cena. Nem eu. Você acha que ela caiu? Claro. Você viu os sapatos que ela estava usando? Ela quebrou a principal regra de sobrevivência dos filmes de terror. Estão dizendo que ela se jogou. Se jogou? Gritei, antes de conseguir controlar meu tom de voz. As meninas ao redor se viraram e olharam para mim boquiabertas, com ar de reprimenda. Desculpe. Falei baixinho levantando as mãos e virei-me para Olive. Por que acham que ela se jogou? Estávamos em regime severo de toque de recolher, e Hannah não era do tipo que desobedecia às regras. Acha sinceramente que ela estava dando uma volta inocente à noite na beira do penhasco durante um temporal? Ou ela estava indo ao encontro de um menino do Éden e caiu, o que, como falei, não combinava com ela, ou ela se jogou. Que triste para a família, murmurei. Alguém atrás de nós começou a cantarolar, baixinho a princípio, depois mais alto e num ritmo mais rápido, numa infeliz tentativa de cantar. Nos viramos para ver quem era a dona daquela voz aguda. Era Rochelle SMYTH. Claro, ela está cantando Ed Sheeran? Perguntei. Olivia apertou os olhos. Acho que é uma canção sobre drogas e prostitutas. A diretora BLYTH bateu palmas com força, silenciando Rochelle, que pela expressão de seu rosto ficou furiosa. Muito bem, alunas. Voltem para suas aulas. O policial Farrell e eu visitaremos todas as classes para saber se alguém viu alguma coisa. Queremos descobrir o que Hannah estava fazendo no alto do penhasco durante um toque de recolher. Queremos ter respostas para os pais dela que obviamente farão perguntas. Você acha que devo contar que vi aquela pessoa estranha no jardim no sábado à noite? Sussurrei para Olive. Fez o Sr. Giles repreendendo nossa conversa, e virou-se para o cavalete com a fotografia de Hannah, o maxilar novamente contraído. Hannah Manning era uma menina popular e estimada neste colégio, continuou a diretora BLYTH. Sua ausência será profundamente sentida por todos nós. Faremos uma vigília silenciosa. Ela olhou para mim e Olivia ao dizer isso e prosseguiu. No convento esta noite. Todos do Arrogate e do Éden deverão comparecer, sem exceção. Quero que todos demonstrem respeito e consternação diante da gravidade desta perda irreparável. Ela inclinou a cabeça por um segundo e em seguida se impertigou. Muito bem. Além disso, sei que estas folhagens vieram do meu canteiro orgânico. Irei acompanhar e aplicar punições às responsáveis conforme julgar necessário. Lançou um olhar fulminante para todas ao redor. Não há justificativa para arrancar folhas de alecrim. Nenhuma. Olive e eu nos entreolhamos, depois atravessamos devagar o pátio, juntamente com todo mundo, passando pelas dálias esmagadas e açafrões mutilados, desviando-nos das velas cujas chamas ainda tremulavam. O ar estava estranhamente parado, e o oceano estava calmo atrás de nós, o que eu já sabia que era bastante comum após uma tempestade. Haveria outras. Aparentemente, o outono era uma estação propícia a temporais ali na ilha. Olhei para trás, para o mar, para a beira do penhasco onde havíamos estado na véspera, de onde havíamos avistado Hannah. Senti um nó na garganta e respirei fundo, tentando afastar a imagem dos membros quebrados sobre a pedra. Notei que Olive também olhava na mesma direção. Sei que já perguntei uma dúzia de vezes, mas você tem certeza de que está bem? Ela assentiu com a cabeça e se encaminhou para a porta da escola. Vamos fazer de conta que não aconteceu? Combinado. Não me lembro mais de nada. Nos encontramos no quiosque para um café depois da aula? Tenho inglês agora e depois preciso ir à biblioteca para terminar o trabalho de literatura do século XIX. Só escrevi um parágrafo até agora. Jantar então? Sim. Encontro você no quarto às 17h30 e vamos juntas.
Nós nunca íamos ao refeitório sozinhas, seria suicídio social. Nem mesmo as garotas mais confiantes se atreviam a atravessar aquelas portas sozinhas, com os grupinhos já formados, e ser alvo de olhares questionadores e narizes empinados. Não vejo a hora de ir para a vigília, disse Olive com um sorriso. Eu sorri também, já prevendo o que iria acontecer. Ah, e por que será, hein, senhorita Montgomery? Porque os meninos estarão lá. Ela arrulhou, olhando para o corredor. Olive e eu dividíamos o quarto, fazíamos todas as refeições juntas. Passávamos todo o tempo livre em companhia uma da outra e às vezes nos deitávamos juntas embaixo das cobertas quando o filme de terror era muito apavorante. Mas nosso horário de aulas não era o mesmo, com exceção da aula de artesanato e de educação física uma vez por semana. Infelizmente as Ellies faziam a maior parte das aulas comigo. Ei, Charley? Olive me chamou. Sim. Talvez seja melhor não comentar sobre o que você viu pela janela no sábado. Vai parecer fantasioso demais. Podem não acreditar. Tudo bem. Até mais tarde. Observei afastar-se, mochila nas costas, conforme se dirigia ao laboratório de ciências, uma parte da escola que eu nunca conheceria. Os grupos de alunas passavam por mim, começando a se dispersar. Éramos cópias umas das outras, da cabeça aos pés, saia branca preguiada, blusa branca, blazer verde com o emblema de Arrogate e meias brancas. Os sapatos eram de livre escolha, o que me surpreendeu quando cheguei ao colégio. Ao passo que a maioria optava por sapatos sociais, muitas vezes com salto ou botinhas de cano curto, basicamente calçados que a maioria das pessoas inteligentes consideraria inadequados para usar em uma ilha rural. Olive e eu preferíamos usar tênis confortáveis. Sempre use sapatos com os quais possa correr. Se ao menos alguém tivesse dito isso a Hannah. Quando cheguei à sala 3B, escutei a voz da diretora através da porta fechada. Girei a maçaneta devagar e as dobradiças rangeram como sempre, pela falta de lubrificação. Todo mundo virou-se para mim. A senhorita BLYTH estava de pé ao lado da mesa do professor. Sentado em uma carteira estava um policial com uniforme desgrenhado, uma das pernas estendida e a bota suja de lama apoiada na cadeira da frente. Os olhos da senhorita BLYTH pareciam prestes a saltar das órbitas. Por fim, ela olhou para mim e fez um sinal para que eu entrasse. Sentei-me na carteira ao lado de Gabriele e no mesmo instante fui envolvida por uma onda de perfume. Tosse, quase sufocando com um cheiro forte de flores de sândalo e um outro aroma, doce e enjoativo. Gabriele olhou para mim, os lábios curvados para baixo, numa expressão azeda pintados de batom. Tosse de novo e me virei de lado, tentando evitar que aquele perfume penetrasse em minhas narinas, atingisse meu cérebro e causasse algum tipo de mau funcionamento em meu físico. Charley, advertiu a senhorita BLYTH. Desculpe, balbuciei, o perfume intenso me envolvendo outra vez como um soco na cara. O policial pigarreou, provavelmente também digerindo o perfume de Gabriele, e falou: bem, como eu dizia, não saberemos todos os detalhes até recebermos o laudo do médico legista do continente, mas, segundo nossos cálculos, a morte se deu entre 20 e 22 horas do sábado. Alguém tem ideia do que Hannah Manning estava fazendo no alto do penhasco sozinha, numa noite de temporal? É isso que as descobertas preliminares indicam, que Hannah caiu enquanto caminhava? Perguntei. Descobertas preliminares, repetiu Rochelle da fileira da frente, sem tentar disfarçar um sorrisinho petulante. Ela estava sentada de lado, olhando para a classe, os 3 primeiros botões da blusa desabotoados e exibindo o acabamento de renda da camiseta que usava por baixo. Uma corrente fina de ouro adornava seu pescoço. 2 regras violadas ao mesmo tempo, joias visíveis e uso inadequado do uniforme, mas eu duvidava que ela fosse repreendida por isso. O policial também sorriu. Ah, sim, descobertas preliminares, bem, as minhas descobertas indicam que sim. Qual seria a outra explicação possível? A classe mergulhou no silêncio. Os olhos da senhorita BLYTH estavam fixos em mim, queimando minha testa e perfurando meu cérebro. Bem, murmurei. Eu só achei que... Ah, fale, senhorita Sullivan, disparou a diretora. Levei a mão fechada à boca e dei uma tossidela discreta para clarear a garganta. É que eu achei que talvez não devêssemos descartar a possibilidade de crime. Algumas meninas riram. Crime? Debochou Gabriele, a do perfume assassino. Há algo que você queira me contar? Perguntou o policial, apoiando a outra bota na cadeira da frente e reclinando-se para trás. Na verdade, sim, bem, é que no sábado à noite, justamente entre 20 e 22 horas, eu vi uma coisa estranha da janela do meu quarto. Uma cadeira arrastou no chão, e o som do atrito de metal na cerâmica me assustou.
Eu vi uma pessoa no jardim, no meio do temporal. Hannah? Perguntou o policial, tirando os pés de cima da cadeira e inclinando-se para a frente. Não, não era Hannah. Pelo menos eu acho que não. A pessoa usava um agasalho escuro com capuz na cabeça e estava parada ao lado da árvore embaixo da minha janela, olhando para mim. O policial olhou de soslaio para a senhorita BLYTH, mas a expressão dela era indecifrável. Se havia alguma emoção ali, estava oculta. E o que você estava fazendo nesse horário? O policial me perguntou. Estava assistindo a um filme com minha colega de quarto. Um filme ridículo de terror, disse Rochelle. Isso é verdade? Bem sim, mas... 2 ou 3 meninas riram baixinho. Elas cobriram a boca com a mão, mas eu sabia o que estavam pensando. Sim, eu estava assistindo a um filme de terror, mas não estava com medo. Eu sei o que vi. E sei que nenhum detalhe é insignificante em uma investigação policial. Ninguém disse que a morte de Hannah é suspeita. Não há investigação nesse sentido. Foi uma fatalidade, um acidente trágico e triste causado pela chuva e erosão no topo do penhasco, declarou ele com firmeza. Parecia que as perguntas haviam terminado. É claro que a nerd do terror quer que seja assassinato, disse Rochelle, em tom de arrulho, imitando um estrangulamento, em um horrível gesto de mau gosto. Mais risadas ecoaram na sala. Olive tinha razão, eu devia ter ficado quieta. Regra #6. Cuidado com ruídos estranhos no meio da noite. Todo mundo estava falando da queda de Hannah Manning, ou melhor dizendo, suicídio. Era o principal assunto das conversas no Arrogate, inclusive entre os professores. O nome de Hannah era ouvido atrás das portas da sala das funcionárias, nos corredores, no pátio. Algumas diziam que ela havia se jogado porque conhecera alguém no continente nas férias de verão, e não estava suportando a distância. Outras diziam que ela tirara a própria vida porque a diretora BLYTH confiscara seus antidepressivos durante uma vistoria de rotina nos quartos. As hipóteses eram inúmeras, desde alcoolismo até pressão acadêmica. Poderia ter sido qualquer coisa, bullying, abuso, medo. Talvez ela tivesse dificuldade para se adaptar à política social do Arrogate, assim como eu. A verdade era que se de fato Hannah se jogara do penhasco, nós nunca saberíamos o motivo. Mas o que me incomodava era a palavrinha se. E se ela não se jogará? Mesmo sem apetite, comi toda a minha torta de carne moída, as cenouras glaciadas e o crumble de ruibarbo, só para ter um pretexto para não participar da conversa sobre a hipótese de não suicídio antes da vigília, talvez até para ler um pouco mais do meu livro de Stephen King. Mas recebi imediatamente a ordem de permanecer sentada. Às 18h30 finalmente fomos liberadas para irmos nos arrumar para a vigília. Arrumar-me, para mim, era ir ao banheiro e comer um punhado de skittles do pacote que estava na minha mesa de cabeceira. Para as demais alunas do Arrogate não era tão rápido. Depois de cerca de 20 minutos a senhorita BLYTH tocou o sino anunciando que era a hora de ir Olive, e eu fechamos nossos casacos e colocamos um cachecol em volta do pescoço, cobrindo a boca para aquecer a respiração. O sol já se escondera, e o ar frio da noite nos envolvia. O sino do convento tocou ao longe, e as meninas se apressaram pelos corredores, aplicando os últimos retoques de maquiagem e ajeitando os cabelos. Tínhamos recebido a orientação de ir de uniforme, assim como os meninos do Éden. Quando finalmente subimos a colina, avistamos a torre de pedra do convento e em seguida as sólidas portas de madeira, a arcada e, por fim, a escadaria. Subimos os degraus, sentindo as pernas doloridas antes de chegarmos ao topo, e seguimos as meninas. O interior da capela estava lotado, todos aqueles adolescentes aglomerados, respirando o mesmo ar viciado, suados e exalando hormônios, do jeito que as meninas e meninos de ambas as escolas gostavam. Depois de cerca de 10 minutos, as portas laterais foram abertas, deixando entrar uma brisa deliciosa e permitindo que alguns estudantes saíssem para o gramado, muitos segurando velas. O culto começou com uma leitura do pastor. Depois a diretora BLYTH fez um discurso de 30 minutos homenageando uma aluna cujo nome ela provavelmente não sabia até sua morte prematura. À minha volta corriam sussurros sobre suicídio, pelos bancos de trás à frente até o altar, até que a senhorita BLYTH pediu silêncio.